Olá, bom dia. Meu nome é Caco Rocha e deixa eu verificar aqui de novo se tem som, se está tudo funcionando, porque a gente tem sempre surpresas nessas coisas, né? Então deixa eu dar uma olhada aqui só para ver se está tranquilo. A gente tem sempre surpresas nessas. Então está funcionando. Então beleza. Eu coloquei um título aí, tipo, se está tudo definido com relação à Bíblia, se tudo está definido. Por quê? Saiu uma matéria bem recentemente, né? Ela falando sobre uma publicação científica falando sobre o livro de Isaías. Ou seja, o livro de Isaías é um livro no qual as pessoas, né, sempre acreditaram que tenha sido escrito por Isaías, mas de acordo com, vamos dizer assim, de acordo com os especialistas, os cientistas que estão estudando isso há muito tempo, né? E, provavelmente o livro de Isaías foi escrito por uma dupla, né? Então, mais uma outra pessoa. Então, a gente acreditou a vida inteira que tenha sido escrito por Isaías. Então, assim, são coisas que não estão definidas. Não, isso não é a única coisa, são várias outras coisas. O problema é que nós não estamos dispostos a, por exemplo, a como é que eu poderia dizer? Nós estamos dispostos a fazer concessões, né? Nós temos essas dificuldades. São como as mudanças. Eu, por exemplo, tenho as minhas dificuldades com mudanças. Eu não gosto muito de mudanças, mas eu acho que isso aí já é um outro fator mais psicológico e antropológico, sociológico, é uma coisa que não acontece só comigo, mas com muitas outras pessoas. Eu tenho algumas dificuldades de mudança, com mudanças, essas coisas são muito complexas e algumas coisas que eu faço, por exemplo, se tem muita semelhança com alguém com toque, por exemplo. Então, algumas coisas são difíceis de você fazer mudanças, fazer concessões, ou você ter um pouco de mente aberta para essas alterações ou mudanças que elas podem acontecer. E eu estou falando isso porque a gente tem essa dificuldade, nós não aceitamos a mudança daquilo que está estabelecido, né? Ou seja, o status quo, ou como está, fica, né? As pessoas preferem manter algumas coisas, independente de qualquer outro fator. E isso é um pouco complexo. No campo das ciências, por exemplo, até mesmo no campo das ciências humanas, por exemplo, que é meu caso, eu tenho formação em teologia e história, né? Já repeti aqui diversas vezes, porque quando você vai falar de coisas que não estão vamos dizer assim, na sua área de formação é mais complexa. Então, eu não sou cientista da área de química, de arqueologia, de qualquer outra coisa, então eu não posso, vamos dizer assim, falar com tanta propriedade de algumas coisas, embora a gente possa estudar, não necessariamente pelo fato de você não ter aquela formação, sim, que você não possa emitir uma opinião que deve ser levada em consideração, mas também ela precisa passar no crivo de pessoas que são mais especializadas que você, e você tem que ter a mente aberta para isso e analisar os pontos. Por exemplo, todos aqueles pontos que foram levantados com relação àquilo que você falou, devem ser anotados por você para que você faça uma nova análise, para você poder compreender aquilo que tá sendo dito, que está sendo falado. Então, essa dificuldade que nós temos com as mudanças, elas são complexas. Eu lembro que quando eu estava fazendo teologia, aí eu estava lendo um livro que ele está até aqui, até hoje ele tem aqui, que é um livro do Mesaro. Chama-se Filosofia, Ideologia e Sociologia, que é um ensaio, né? E eu estava lendo esse livro lá no pátio da faculdade. A faculdade ela funcionava numa escola pública,
né? Era uma faculdade, eu comecei a estudar assim que a teologia ficou um pouco mais aberta, né? Porque a teologia era uma coisa exclusivamente para religiosos. Até para você fazer um curso de teologia, você tinha que pertencer a alguma instituição, qualquer coisa parecida, né? E aí eu tô lá no pátio da escola lendo o livro lá, aí chegou meu professor de filosofia. Esse professor, já falei sobre ele aqui, né? É um professor de filosofia, a gente estava falando, e aí ele perguntou algumas coisas para mim e tal, e nós falamos um pouco sobre religião, e aí ele me contou que era padre, né? Isso justamente a gente já sabia, que era padre, que era noviço, que ia ser ordenado, e ele desistiu faltando 3 meses, 4 meses, uma coisa assim. E ele desistiu. E aí ele saiu e para ele concluir lá os seus estudos em filosofia, ele foi para uma faculdade aqui em Brasília, né? A faculdade católica, a Universidade Católica, na época não era universidade ainda, e foi concluir seus estudos lá. E nós estávamos conversando lá sobre isso e de repente falamos sobre religião e tal, lógico que era a faculdade de teologia, e aí a gente falando sobre algumas coisas e eu levantei alguns pontos e ele disse uma frase que eu nunca esqueci, eu sempre levo isso. Ele falou assim, ó, com relação às religiões, não vamos, ele disse assim, né, não vamos ferir as consciências, ou seja, que a gente não deveria ferir as consciências das pessoas com relação às suas crenças religiosas. Porque assim, lógico, existem muitas coisas que nós precisamos ainda desvendar, e isso, desvendar essas coisas, elas passam exatamente pelo fato de ferir a consciência das pessoas. E ferir a consciência das pessoas é muito pesado, causa muito temor, muito terror, complexo no decurso da história, assim, de todos os tempos. As consciências das pessoas sempre foram feridas com relação às suas crenças, e isso é traumático para as pessoas, né? Elas tomam ações assim terríveis, inclusive os cristãos, por exemplo, mataram uma filósofa chamada Hipátia, né? Se vocês puderem, inclusive tem um filme que tem no YouTube, inclusive para quem quiser assistir, que retrata muito bem essa história da Hipátia. Mas tem todo um processo, tem toda uma coisa, né, que culminou na morte de Hipátia, né, pelo fato exatamente de ferir as consciências das pessoas. Lógico que eu não estou aqui defendendo, eu estou dizendo que as consciências feridas, elas fazem com que as pessoas tomem atitudes, né, de diversos modos e de diversos níveis. Essas atitudes, elas podem ser terríveis. Então, causam principalmente um problema maior naqueles que são mais fanáticos, né, extremamente fundamentalistas. Esses sofrem, mas e aí eles começam a criar problemas que são bem maiores, assim, para toda uma sociedade. A coisa desanda, essa é a realidade, quando essas consciências são feridas. Por quê? Porque não estamos abertos às novas informações, não fomos treinados, como eu sempre digo, né, o cristianismo é uma religião do medo, pautada no medo, e as pessoas mais espertas, como alguém já ouviu falar que aqueles 6 sacerdotes do início que descobriram a questão de como manipular as pessoas, então isso perdura até hoje. Então não tem como. Né? Então, assim, voltando aqui ao Isaías, que é a relação que eu tinha feito com base nas novas descobertas, né, de que o livro de Isaías, né,
não foi escrito por uma pessoa só, mas por duas pessoas. Então, lógico, isso não vai causar nenhum problema. Nenhuma dessas coisas, hoje em dia, se for escrito por Isaías ou por outra pessoa, isso não vai alterar grande coisa. A única coisa que poderia alterar, que poderia talvez ainda, eu ainda digo isso talvez, causar algum grande estardalhaço por um período de tempo, mas que acho que não vai abalar a fé de ninguém, é se um dia a gente descobrisse que Jesus não ressuscitou. Inclusive tem um filme com Antônio Bandeiras, se eu não estou enganado, que chama-se O Corpo.